irmãos me ouvem bem? Tudo certo? Glória a Deus. É um privilégio, irmãos, poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez, né, irmãos? Hoje temos bastante irmãos que me mandaram mensagem, hoje está todo mundo quase acometido pela gripe, né? Estamos com surto de meio de gripe aí, quase todo mundo gripado. Então bastante irmãos me mandaram mensagem, pastor, não vou poder estar, que hoje nós estamos tudo meio mal. Mas vamos orar e pedir que Deus dê graça, né, irmãos? Essas coisas acontecem, né? Sempre acontece conosco, a gente pegar uma gripe aqui, uma gripe lá também. Nosso organismo, ele tem uma resistência, mas essa mudança de clima, né? Estamos quase passando um inverno no verão. Mas Deus vai dando graça para nós. Amém, meus irmãos? Quem está feliz aqui essa noite? Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura essa noite. Eu quero dizer para você, se você não chegou muito feliz essa noite, com certeza sua noite vai melhorar. Você vai sair mais feliz essa noite daqui, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21. Hoje eu não vou fazer uma leitura muito extensa. A gente está dando sequência àquela série de ministrações nos domingos, né, irmãos? Sobre a Igreja de Cristo, Israel de Deus. E eu quero ler aqui do versículo 1, Gênesis versículo 1. Até o versículo 7. Você achou? Diga amém. Achou? Amém? Vamos fazer a leitura então. Diz a palavra do Senhor assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, e cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2: Sara concebeu e deu à luz a um filho, e deu a Abraão, na sua velhice. Tudo isso no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome Abraão de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era ainda de 8 dias, segundo o Deus que lhe havia ordenado. Tinha então Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse então Sara: Deus me deu um motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem diria que Abraão e que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que é rica e maravilhosa, Pai. Senhor Deus, por estar aqui, Senhor Deus, essa noite e poder ouvir a tua voz através da tua palavra. Sabemos quando ela é falada, quando ela é ministrada, quando ela é lida, Senhor Deus, é a tua própria voz que fala aos nossos corações, Pai. Pai, o que eu peço essa noite, nós como igreja te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração essa noite, Senhor Deus, que o Senhor nos conforte, nos confronte, Senhor Deus, nos conduza, Pai, à tua vontade, ao centro da tua vontade, que é a boa e agradável e perfeita, Pai. Então nessa noite nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor mais uma vez use, Senhor Deus, a minha vida segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, e fale conosco, que o teu Espírito Santo abra nosso entendimento e nos torne cativo da tua palavra essa noite. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse anteriormente, a gente está dando sequência na nossa série de ministrações, a Igreja de Cristo, Israel de Deus. Eu quero dar um tema essa noite, como sempre faço. E o tema dessa noite é quem diria? Você já ouviu essa frase ou não? Oh, quem diria, hein? Já ouviu isso? Alguém chegar para você e se surpreender e falar: olha, quem diria, hein? Você. Eu acho que todos nós já ouvimos, se não ouvimos, vamos ouvir pelo menos uma vez na vida essa frase, quem diria? Então o tema dessa noite é esse, quem diria? Então nós já ouvimos de alguma forma essa frase, ou vamos ouvir um dia. Então, irmãos, eu quero nessa noite então aqui falar sobre esse texto e trazer algo importante, algumas lições importantes sobre a vontade soberana de Deus, que Ele cumpre as suas promessas sempre. Nós às vezes falhamos, né, irmãos? Fizemos promessas, mas falhamos. Mas Deus nunca falha. Esse Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso e fiel. E a palavra
traz essa convicção para nós. Do que ele prometeu lá atrás, há 4.000 anos atrás, se conclui hoje. O que ele prometeu, sempre cumpriu. Então hoje eu quero ver com os irmãos isso, irmãos. A primeira parte dessa série que a gente tem acompanhado, os irmãos que nos visitam hoje, a irmã que nos visita a primeira vez, seja bem-vinda. E os irmãos que já fazem parte da casa também, talvez não estiveram aqui no outro dia para acompanhar. A primeira parte a gente falou sobre a desobediência e as suas consequências. Vimos que Abrão, falou com sua esposa Sarai, eles saíram da terra com uma promessa que Deus faria deles uma grande nação. E essa promessa de uma grande nação, se passaram anos e Sarai, agora já com a idade avançada, ela chegou à conclusão que ela não teria como engravidar, como conceber um filho a Abrão. Então ela fala a Abrão: meu esposo, tome a minha serva Agar e tenha um filho com ela. Quem sabe esse será o nosso filho e nós adotaremos ele, ela vai ser o nosso forninho, vai ser a nossa barriga de aluguel, e a gente vai ter aqui o filho da promessa, porque eu, com certeza, Deus cerrou minha madre e eu não terei mais como ter filho. Ela cansou de esperar, ou seja, ela não esperou no Senhor, irmãos. E às vezes a gente também é assim, a gente às vezes não precisa nem esperar muito. Ela ainda passaram-se 10 anos da promessa de Deus. Então Abrão, ouvindo o conselho da sua esposa, tomou Agar e teve, assim, concebeu um filho com ela, com a serva. E esse filho, chamado Ismael, foi um filho da desobediência, porque Deus havia falado para ele que ia dar um filho, mas ia vir da sua esposa, o filho da promessa. Então esse filho trouxe problemas, e a gente sabe que hoje um dos problemas da guerra que existe lá em Israel, Estado de Israel, é por causa dessa desobediência. Consequências lá de 4.000 anos atrás e que hoje se fazem presente. Então a desobediência sempre vai gerar uma consequência. Então nós vemos, porque a gente sabe que a descendência árabe ali é toda a descendência de Ismael. E a palavra é tão clara, irmãos? É tão clara. Quando eu vejo isso, assim, eu fico assim, contente, alegre, porque eu vejo que Deus é Deus e perfeito em todas as coisas, irmãos? Quando as pessoas olham e falam assim: não, mas nem tudo é verdade, mas nem tudo é isso, não, a verdade é meia, a gente vê a certeza do que tudo que Deus fez e está fazendo, irmãos? Mas então a gente viu a primeira parte dessa série sobre a desobediência e suas consequências, Agar ali engravidando do Ismael, e o Ismael trazendo essa consequência, trazendo essa consequência que dura até hoje, perdura até hoje, essa guerra que hoje acontece lá. A segunda parte, irmãos, nós vimos domingo passado, reafirmando a promessa, era o tema, que Deus vem até eles então de novo e fala: olha, Abraão, eu vou te dar um filho, o nome vai ser Isaac. E nós vimos que Abraão ali muda o nome de Abrão para Abraão, ali, e muda o nome de Sarai para Sara, e ao mesmo tempo que ele vem ali, ele reafirma essa promessa e fala: olha, eu vou dar um filho para vocês. E a palavra diz que Abrão, meio ainda assim descrente naquele momento, se ajoelhou aos pés do Senhor, mas mesmo aos pés do Senhor ajoelhado, ele ainda que desconfia e fala: porém, será que terei eu filho com uma idade tão avançada de 99 anos? Como? E a minha esposa também com uma idade avançada? Então ele tem esse momento de descrença, esse momento de desconfiança. A fé dele se destabiliza naquele momento. E Deus fala para ele: tu riu? Então porque tu riu, eu te darei um filho chamado Isaac. Sorriso de Deus. E ao mesmo tempo ele vai e fala então mais uma vez com Abraão. E Abraão está à porta da tenda, sua esposa está por lá de dentro. A palavra diz que a sua esposa pensa em seu coração. Ela pensa e ri por dentro no seu inconsciente. No seu consciente, melhor assim dizendo. E Deus, que sonda os nossos corações, sonda nossas mentes, então sonda a mente dela e fala assim: a tua esposa riu, mas eu virei daqui 1 ano e ela terá um filho. Então ele reafirma mais uma vez a promessa. E o filho se chamará Isaac. E ele fala com ela e confronta ela e fala assim: tu riu? Ela fala: não ri, tu riu, certamente tu riu. A última palavra sempre vem do Senhor, Riu e riu. Enfim, irmãos, e hoje então nós damos sequência, então, e essa terceira parte, então, eu quero, como já disse para os irmãos, caminhar sobre o tema quem diria. Então nós vamos mergulhar nesse trecho aqui, irmãos, e vamos encontrar aqui o miraculoso nascimento desse filho de Abraão e Sara, chamado Isaac. Vamos entender aqui como essa história e tudo isso que aconteceu se aplica para os dias de hoje, para nós, a Igreja de Cristo, o Israel de Deus. Amém? Estão comigo?
No verso 1, irmãos, então nós encontramos uma frase que nos revela primeiramente a fidelidade de Deus. E fala que o Senhor então visitou a Sara. Verso 1 do capítulo 21 fala: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Então aqui o que Moisés, que é o escritor de Gênesis, ele fala para nós e traz aqui para o povo Israel de Deus, é que a confirmação que Deus é fiel nas suas palavras. Que Deus é um Deus fiel, que nós podemos confiar inteiramente, irmãos. Se eu estivesse falando algo para você que viesse de mim hoje, você ia falar: não, pode até desconfiar. Você pode até ficar descrente, ficar assim: será mesmo que o pastor vai conseguir cumprir o que ele falou? Mas como a palavra não é minha, a palavra de Deus, Deus é fiel. É isso que Moisés está dizendo aqui agora, é isso que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração hoje. Ele é fiel, foi fiel e permanece fiel e continua fiel para todo sempre. Então a primeira parte aqui desse versículo mostra que o Senhor visitou então a Sara, como lhe dissera o Senhor, e cumpriu o que lhe havia prometido. Então nós vemos aqui agora essa fidelidade de Deus, que o Senhor cumpriu a sua promessa de dar um herdeiro para Abraão e Sara, mesmo que parecesse impossível acontecer, irmãos, dada a idade do casal. Eles já estavam com a idade muito avançada. Então até riram, né, irmãos, e quem sabe nós também, né, a gente olha com um olhar de praticamente e fala assim: oh, mas como que eles vão rir de Deus na cara de Deus? Mas com uma idade avançada, irmãos, quando a gente vê o impossível nas nossas mãos, a gente até, ou tu chora ou tu ri, né? Ou tu ri ou tu chora. Fala: será que eu dou uma risada ou será que eu choro? Porque para mim parece impossível. Só que aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Amém? Então eles olhando para as consequências, para as circunstâncias do que estava acontecendo, irmãos, esse casal já avançado de idade, olhando, eles achavam que isso era impossível, mas Deus vem aqui e mostra a fidelidade dele. Então nasce o Isaac agora, como um testemunho do poder de Deus para cumprir as suas promessas. E essa passagem aqui, irmãos, então nos ensina da fidelidade de Deus, que Ele é fiel em cumprir as suas promessas, independente da circunstância, independente dos obstáculos que nós possamos enfrentar. Independente do que nós estamos enfrentando hoje, independente do que nós vamos enfrentar amanhã, Deus é fiel, irmãos, para cumprir tudo que nos prometeu. Tudo que Ele nos prometeu, irmãos, e basta nós pedir em oração. Se você hoje está sem paz, Ele falou que vai te dar paz. Não falou que vai te dar paz? Ele prometeu, então ore e peça que Ele vai te dar paz. Se hoje o que te trouxe aqui, ou se está acontecendo nesses últimos dias, você anda triste, Ele te prometeu que te daria alegria. E uma alegria perpétua, nós vimos na semana passada. Peça a Ele que Ele vai cumprir. Talvez você quer um carro novo. Ele não falou nada que te dar um carro novo. Ah, pastor, mas eu estou triste porque eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero algo aqui. Não, Ele não prometeu. Pode dar? Pode. Então sua maravilhosa graça, Ele pode dar. Ele fala que a palavra diz que Ele nos dá aquilo que nós precisamos e necessitamos. Pode dar sim. E Ele é fiel. Ele dá. Às vezes por muita gente insistir, né? Ele nos dá. Mas o que Ele prometeu, irmãos: perdão, paz. Que está naquele quadro lá: perdão, salvação e paz, alegria. Ele nos prometeu, irmãos. Por isso que quando nós oramos e pedimos perdão para Deus, você peca, você erra, você pode chegar até o Senhor. Chegue até o Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. E a misericórdia dele, nós só estamos aqui hoje porque ela se renovou nessa manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos, assim diz a palavra do Senhor. Tiago diz isso, que o motivo de não sermos consumidos é a misericórdia dele, que se renova toda manhã. Então, irmãos, peça o que Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Está sem paz? Peça paz. Está sem alegria? Peça alegria. Fala: Senhor, eu preciso mais da Tua alegria, porque eu tenho estado triste. Senhor, eu errei, eu te peço perdão. Irmãos, Ele é fiel, Ele é rico em misericórdia para te perdoar. Não há, irmãos, um pecado tão grande que o Senhor Jesus não pagou lá na cruz. Não há um pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Como eu disse domingo passado aqui, a gente olha e fala assim: não, aqueles terroristas lá tem que morrer tudo. Irmãos, e se um deles hoje você estivesse lá e Deus tivesse a oportunidade de fazer como Ele fez com o seu discípulo chamado Felipe, que transladou de um lugar para outro, se hoje tivesse esse poder de Ele te transladar para o outro lado do mundo, você pudesse estar lá hoje, no meio daquela guerra, e um terrorista desse se cruzasse contigo, e você falasse do nome de Jesus para ele, anunciasse o evangelho para ele, ele poderia ou não poderia ser salvo? Ou não há perdão para ele?
Será que não? Ou será que sim, irmãos? Com certeza sim, né, meus irmãos? Porque a obra que Jesus fez na cruz foi perfeita, o sangue dele é poderoso para salvar, irmãos. É poderoso para salvar, não importa aquilo que eu e você fizemos. Por isso que o Senhor não se importa com o nosso passado, Ele se interessa que nós entregamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo nas suas mãos. Que viemos aos pés dEle e clamamos por perdão, irmãos. Ele é rico em misericórdia para perdoar. Glória a Deus. Então, irmãos, assim como Abraão e Sara, então eles tiveram essa descrença, essa fé abalada. Muitas vezes nós também somos assim, irmãos, quando somos confrontados por situações que parecem impossíveis de resolver. Nós ficamos assim também com a nossa fé meia, aquela fé meia inabalável, que a gente acha que ela dá uma balançada, sabe, a gente fica meio complicado. É aquela história, a gente chora ou ri. Mas Ele é fiel, irmãos, para cumprir, para guardar nossos passos, guardar nossa vida todo o tempo. Muitas vezes é que nós estamos meio longe dEle, porque Ele nunca está longe de nós. Mas nós vamos se afastando, vamos resolvendo as coisas com as nossas mãos, vamos fazendo do nosso jeito, como Abraão e Sara fizeram. Vamos dar um jeito aqui, vamos fazer um filho da promessa. E aí nós se frustramos, a nossa fé se enfraquece. Cada vez que a gente usa a nossa força, a nossa persuasão, quando a gente usa o nosso poder, a nossa fé se enfraquece. Porque nós vamos confiando mais em quem? Em nós mesmos, do que em Deus. Não, isso aí foi eu que fiz. Isso aí é eu que estou fazendo. Não, eu fiz isso. E Deus fica para lá. Então, irmãos, o que nós vemos aqui no verso 1 é que nós podemos confiar em Deus, descansar em Deus, na certeza que Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Ainda que aos nossos olhos seja impossível, para Ele é possível. Quando nos deparamos, irmãos, com desafios aparentemente insuperáveis, nós devemos olhar para essa história, devemos refletir nessa história. Quando nós olhamos para esse momento e pensamos, será que vai acontecer? Será que é possível acontecer ainda na minha vida aquilo que Deus me prometera? Nós devemos olhar para essa história e ver o quanto Sara e Abraão foram abençoados por Deus. E não se preocupe, irmão, se de vez em quando fica meio descrente, não. Não se preocupe com isso. Porque você é ser humano, você não é perfeito. Eu também, irmãos, não sou perfeito. Eu também tenho os meus momentos, irmãos, que eu fico duvidoso. Eu falo, será? Será, Deus? E sabe o que eu faço, meus irmãos? Eu oro. Eu oro. É a melhor ferramenta, a melhor coisa que nós temos nas nossas mãos é a oração. É o instrumento que Deus nos deu para aproximar-se dEle. Ore. Ore, dobre seu joelho e ore. Se não for possível dobrar teu joelho, ore de pé. Ore pensando, ore andando, ore trabalhando, ore caminhando. Mas ore. Tu tem um Deus presente, Ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os justos. Se você é um justo de Deus, seu ouvido está inclinado, atento à tua oração, esperando só você falar algo e pedir. Talvez você vai pedir algo que não é para você nesse momento, mas Ele vai tranquilizar, vai te dar paz, vai falar assim, não, isso não é a minha vontade. Você não sabe do futuro, mas eu sei. Vai por aqui que essa é a minha vontade, por aqui não. Aleluia. Verso 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Deixa eu ler aqui de novo, porque eu risco tanto na minha Bíblia, meus irmãos, por isso que às vezes eu tropeço na leitura, tá? Peço perdão para os irmãos. É porque eu vou preparar e aí eu vou riscando, sinalizo, risco ali, marco aqui, aí no fim os pontos e vírgula somem tudo. Glória a Deus. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Olha que interessante, irmãos. No tempo determinado. No tempo determinado por quem, irmãos?
por Deus. O problema é a dificuldade nossa em entender o tempo de Deus. Porque nós queremos que aconteça as coisas no tempo determinado por quem? Por nós. A gente fala, no tempo determinado, tal dia vai acontecer. E quando não acontece, a gente se frustra. Porque a gente determinou uma data, a gente determinou um dia, mas não é a vontade de Deus e não vai acontecer. E você já determinou uma data e a coisa aconteceu antes? Não, tal dia vai acontecer. Já está programado. E antes a coisa acontece. Aí às vezes a gente até pega um pouco da glória de Deus e fala, não, aconteceu. Minha camisa abriu, obrigado. Então é a barriga. O pastor tem que jejuar mais para ficar mais magrinho. Então, irmãos, voltando para cá. Glória a Deus pela esposa, vice. A esposa avisou, eu sempre falo para ela, amor, eu acho que 90% do casamento, irmãos, é comunicação. O casal não pode ter vergonha de comunicar um outro. Já pensou, tu tá com mau hálito e a tua esposa chegar e sentir um mau hálito e não te falar nada? Aí tu vai conversar com outras pessoas, você quer? Pai, os irmãos, meu Deus do céu, o pastor tá com bafo. Será que a Jaque não viu? Não falou nada para ele? Tem que ter essa intimidade, irmãos. Isso não é errado. Se a tua esposa falar isso para você, glória a Deus. Fala, amor, mas tá fedido hoje, vou tomar um banho, né? Vai, irmão, não fica ofendido, não. Mesma coisa a esposa, não fica ofendido também, não. Teu botão abriu aí, É cuidado, é zelo um pelo outro, é comunicação um com o outro. Tua cara tá... Não, amor, assim não tá legal, tá feio. Saí do texto, mas vou voltar, tá, irmãos? Vamos voltar para cá. Glória a Deus. Então, irmãos, no tempo determinado, e a palavra diz em Eclesiastes 3:1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo não é determinado por mim e por você. É um tempo determinado por Deus. O problema é que às vezes a gente acha que nós vamos determinar algo, como eu falei até domingo passado aqui. E não é determinado por nós, irmãos, é Deus que determina. É porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano, e é Ele que determina o tempo correto para as coisas acontecer. É verdade que às vezes nós andamos ansiosos, e a ansiedade um pouco vem, irmãos, por nós faltar em oração. Nós faltar em ter paz com Deus, em orar com Ele, em conversar com Ele. A oração não é um monólogo, a palavra certa, que você só fala, que um só fala, não. É um diálogo com Deus. É um momento ao qual Deus fala ao teu coração. Talvez não uma voz audível, né, irmão? Vai vir do céu uma voz, eis meu filho. Não. Mas, irmãos, você tem algo dentro de você chamado Espírito Santo de Deus. E Ele fala ao teu coração. Ele fala na tua mente. Ele te conduz. Tem a palavra de Deus também, irmãos. A oração acompanhada da leitura da palavra de Deus encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Só não vai fazer aquele, minha mãe mandou, deixa eu ver, vou ler, fala. E Judas foi e se enforcou. Tá, Deus, entendi. Cadê a corda? Não vai fazendo do Niter, irmãos, que às vezes o versículo cai errado. Aí você vai ouvir errado. A leitura, quando eu falo leitura da palavra, não é você ficar escolhendo um versículo ali, sabe? A caixinha da promessa, o horóscopo do crente. Não, irmãos. É uma leitura contínua. Pegue um capítulo, comece a ler aquele capítulo, entenda aquele capítulo, não entendeu? Volte e leia de novo. Se você não entendeu, sabe o que você faz? Ora e pede para o dono do livro. Aquele que inspirou isso aqui. Aquele que é o dono, que a palavra é dele. Fala, Deus, me dá um entendimento. Eu quero entender o que o Senhor está falando aqui. E Ele vai dar. Com certeza Ele vai dar. Deixa eu te contar algo, irmãos. Aqui, talvez o ano era 2015. Sou ruim de data. Mas talvez o ano era 2015. Eu trabalhava aqui numa mineradora, até junto com alguns irmãos, né? Acho só com o irmão lá, né? Da minha época, né? O irmão André já não é mais. O irmão Dair também trabalhava lá, né, irmão? Curtindo a vida de aposentado agora. Aleluia. Bom, Dair, né? Não eu. Mas o ano era 2015, irmãos, eu trabalhava numa mineradora. E eu conhecia um pastor, e esse pastor precisava... Ele morava em Criciúma e precisava ir embora para Itajaí. Exemplo, quero dar essa noite, para você entender o tempo de Deus na nossa vida. E eu peguei e falei, então, eu vou levar tua mudança. Tá, mas você tem um caminhão? Eu falei, não, mas eu tenho um irmão que tem uma carretinha. Cabe tudo? Ele falou, não é muita coisa, quem sabe cabe.
E eu trabalhava no turno da tarde, eu acho que era 4 horas, não, 2 horas da tarde a gente pegava a trabalhar. E eu peguei e saí daqui, eu acho que era 3 horas da manhã, se não me engano, ou mais cedo. Não sei quando eu estava lá no dia, eu estava lá em Itajaí já. Por isso que eu falei que eu sou ruim de data, horário, número, meu Deus. Mas a verdade é, irmãos, que eu me propositei aí, botamos uma mudança em cima dessa carretinha. Eu levei a noite lá, não ajudei a carregar a mudança. Porém, quando cheguei lá, a carretinha estava carregada, enlonadinha, só engatei o carro e a gente foi. A gente foi, eu levei essa mudança para lá. Cheguei em Itajaí, antes da gente sair de lá, ele fez uma oração, né, pedindo para Deus abençoar a vida desse rapaz, tal. E ele disse assim, tá, obrigado, tá. Aí quando eu estava saindo, embarcando no carro, ele olhou para mim e falou assim, ó, sabe que tem coisas aos nossos olhos que parece que é errado, né? A gente vai olhar e vai falar assim, mas isso acontecendo comigo? E tu vai achar que é errado, mas tem coisa que é da vontade de Deus, tá? Eu não sei, irmãos, eu não posso tirar aquilo como uma profecia, mas eu posso tirar aquilo como um aprendizado. Por ele ter saído de Itajaí, ter vindo para Criciúma e talvez ter dado errado, e ele está voltando para sua terra natal, para sua família. E ele me passou uma experiência, né, dizendo, olha, às vezes os nossos olhos parecem errado, mas é Deus trabalhando no tempo dele. Na vontade dele é boa. Aí eu amei, baquei no carro e bora que eu tenho que baixar a mina. Cheguei aqui, irmãos, vou passar na guarita, o cara falou, como é que é teu nome? Falei, é Paulo. Hoje não entra. Tá, por quê? Não, tá demitido. Cara, eu olhei para ele e falei assim, o quê? Não, tá demitido. Aí aquilo me deu um gelo, irmãos, mas ao mesmo tempo que me deu um gelo, me deu uma paz. Eu dei um sorriso, ele falou assim, tu fez acordo? Tu queria ir para a rua? Eu falei, não. Embarquei na minha motinha, liguei, fui para casa, em paz. Fui em paz para casa, irmãos. Aos meus olhos, no princípio, quando ele falou aquilo, parecia que era o fim, irmãos. A princípio, quando ele falou aquilo, me deu aquele gelo. E depois eu tive um sorriso e fiquei tranquilo, em paz, lembrando daquelas palavras daquele pastor. E depois, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, e comecei, mas eu acho que eu sou meio louco, era para me ter dado uma insistida. Afinal, tu chega em casa, olha aqueles boletos tudo, aquela compromissória para pagar, aquela fatura do cartão. Tu fala, vai sair a saída, né, mas... E depois? Como é que fica? Como é que vai ser depois? Irmãos, a gente pensa nas consequências. E o meu coração, confesso, irmãos, ficou assim, meio balançado, mas eu orei. Fui buscar em oração a face do Senhor. O Senhor me confortou, me trouxe uma tranquilidade, uma paz, irmãos, que olha... E quando eu fui lá para entregar os materiais do meu trabalho, me fizeram uma grande proposta. Falaram, por que tu não fica aqui? Tu vai trabalhar no centro de custo. Tu vai baixar 2 vezes por semana só. O teu salário vai ser tanto. Fica aqui com a gente. Vamos mudar de setor. Já cancela, não assinou os papel, não. Então nem vai assinar. Cara, e eu falei, de novo? O que o Senhor quer comigo, Deus? Outra oportunidade, quem sabe é isso, né? Olha, gente, Deus, quem sabe é isso, né? Quem sabe se eu queria me tirar de lá, mas me dar uma coisa melhor. Eu falei, tá, Deus, então eu acho que eu vou, essa promessa, essa proposta é tentadora. Balancei, irmãos. Mas na hora eu entendi, falei, não. Como diria, até anotei, como diria os hippies, né? Não, eu vou viver da minha arte. Eu falei para a pessoa assim, não, a pessoa tinha um cargo de liderança muito bem vista lá dentro da empresa. Eu falei assim, não, eu quero viver do que Deus me deu um dom de trabalhar com carro e tal, e eu sempre trabalhei com isso, e eu acho que eu vou fazer isso. Vou trabalhar com isso. Eu acho que o meu momento é agora. A pessoa falou, eu respeito a tua visão, e eu admiro pessoas assim que querem encarar as coisas assim, a vida ainda meio que me admiro, né? Coragem, tu é corajoso, meio que falando assim, olha, vai dar problema. Eu falei, tá, mas beleza. Foi então, obrigado pela oferta e tal. Mas irmãos, o que eu quero dizer com isso para nós resumir tudo isso, irmãos? Irmãos, eu fui tentado naquele momento a resolver as coisas com um jeitinho ou com a força do braço. E se eu tivesse feito isso, irmão, quem sabe hoje eu nem estaria aqui falando com vocês. Ou quem sabe, eu creio que eu estaria lutando com as forças dos meus braços e relutando contra Deus, que é o que Deus fala com Paulo, né?
que não cabe a você relutar ou recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é bom para você recalcitrar contra os meus agrilhões. Agrilhões, irmãos, é aquela ponta de cerca, sabe cercada, aquela que tem aquelas pontas em cima assim? Seria aquilo lá, ponta de lança. Recalcitrar seria calçar o pé, lutar contra a vontade de Deus. Então, irmãos, naquele certo momento eu não entendi o que estava acontecendo, eu fiquei meio assim, meio duvidoso, irmãos, mas orando e buscando a direção de Deus, irmãos, hoje eu posso contemplar, irmãos, o que Deus fez e está fazendo na minha vida. E eu quero dizer que há um tempo para todas as coisas e nós precisamos pensar nisso. É isso que você precisa pensar hoje, é isso que você precisa pensar amanhã, que há um tempo de Deus para nossas vidas, que muitas vezes as coisas parecem ser o fim, mas são novos começos. Parece que é o fim, tu fala, não, agora é o fim, mas é um novo começo, é um novo começo que Deus está nos dando. Então, irmãos, a palavra que eu digo para os irmãos essa noite, ore e peça a Deus que Ele mostre e fale através da sua palavra, que Ele dê paz para você tomar suas decisões. Há lugares que nós não devemos mais estar, isso é verdade, irmãos, há lugares que nós não devemos mais estar, mas também há lugares que nós não devemos mais sair, ou não devemos sair ainda. Como é que você vai discernir isso? Orando, irmãos. Não tem uma receita pronta para me falar assim, faça igual eu fiz, faça isso, o certo é orar e esperar em Deus, que o momento certo vai acontecer, o momento certo vai chegar, irmãos. Então há lugar que é para você permanecer, há lugar que é para você sair. Deus, na verdade, sempre cumpre, irmãos, com as suas promessas, mesmo quando parece impossível. Vamos ver o verso 3 então. Eu estou sem relógio aqui hoje. Mas tem um relógio lá, tá, irmãos? Não se preocupe, estou olhando lá, estou de olho. Não vou passar muito não. Eu preparei um pedaço menor aqui para a gente conseguir resumir um pouco. Verso 3, irmãos, vamos ver o que diz aqui. A palavra do Senhor diz assim: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs-se Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo o que Deus havia lhe ordenado. Verso 3 e 4 a gente leu. Então, irmãos, do verso 3 aqui ao 5, aqui nós vamos ver Abraão cumprindo a ordem de Deus. Tudo que Deus disse para Abraão fazer, Deus fez. O nome do filho Isaque, ele cumpriu, que significa riso, a gente já viu domingo passado. Então Abraão cumpriu essa parte, ele agora está obediente àquilo que Deus está falando para ele. Ele cumpre e coloca então o nome do seu filho Isaque, como Deus havia falado. Aquele primeiro princípio, irmãos, a qual eles riram, um riso de descrença, de dúvida, agora vai se tornar um riso de alegria. Esse riso então expressamente, irmão, tanto expressa a incredulidade inicial do casal, quanto também a alegria posterior que acompanhou, né, o cumprimento da promessa. Então, irmãos, nós podemos ver também nesse verso 3 e 4, que a palavra do Senhor frisa bem aqui a obediência de Abraão em cumprir tudo o que Deus havia lhe dito. Colocado o nome Isaque, feito o sinal da aliança, que é a circuncisão. E Abraão aqui, irmãos, fez algo interessante. Enquanto eu preparava esse texto, Deus falou algo assim bem importante para nós hoje entendermos. Abraão aqui não fez do filho dele maior do que Deus. Não que nós não devemos amar nossos filhos, irmãos. Eu tenho quase uma mão cheia e eu amo eles, mas eu não posso colocar eles acima da vontade de Deus. Eu não posso fazer deles um mini Deus, uma mini deusa, minhas pequenininhas, as princesas. Não posso. Não podemos, irmãos. Deus nos dá a promessa. Assim Abraão ouviu, Deus deu o filho, ele falou, não, o filho vai ter esse nome, eu vou fazer o que Deus mandou, que é a aliança, a qual ele falou que era para mim fazer, e não vou fazer do filho um Deus. A verdade, irmãos, é que muitos, quando recebem a promessa, muitos de nós, eu digo assim, irmãos, a gente esquece do provedor da promessa. Quando vem logo o filho, quando vem logo aquela bênção que tu tanto esperava, a bênção se torna quase uma maldição, porque nos afasta do abençoador, nos afasta de Deus. Nós falamos, não, eu vou curtir a vida, agora já que Deus me abençoou. Você já não viu isso, irmãos? Não, eu vou curtir, deixa Deus para lá.
E isso nos leva, irmãos, a uma incredulidade, irmãos. Isso nos leva a uma idolatria. A verdade é que muitos, quando recebem a promessa dos filhos aos braços, irmãos, adoram tanto o filho que esquece de Deus, aquele que deu o filho. Porque o filho é nosso para cuidado. Mas a palavra diz que eles são herança do Senhor. É Ele que nos deu. É Ele que nos dá. É Ele que provê. E provê até o sustento. Porque, irmão, nós não vamos sustentar criança nenhuma se nós não tiver saúde para trabalhar. Não vamos. Então Ele, irmãos, que nos dá, Ele que é o provedor, Ele que é o sustentador de tudo isso, dos filhos que o Senhor nos dá, são herança dEle. E a idolatria, irmão, também é pecado, a gente sabe disso. Idolatrar tanto um filho, irmãos, não pode, ele não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nós devemos amar sim os nossos filhos, mas não deixar que os nossos filhos ocupem o lugar de Deus nas nossas vidas. E eu poderia aqui citar Mateus 10, salvo engano, que fala que Jesus disse: se você amar mais o pai, mãe, irmão, tá? Você já sabe disso. Não é digno de mim, ele fala. Está falando que não é para você amar. Ele está falando que se você botar, irmãos, quer a tua família, olha só, quer aproveitar com a tua família, hoje você teve o dia todo, você pode aproveitar com a tua família, mas agora você separou esse tempo, trouxe a tua família aqui, veio com a tua família aqui para quê? Para glorificar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, dizer: Senhor, obrigado, o Senhor me deu essa família, obrigado, o Senhor me deu um dia lindo, maravilhoso. E era bonito o dia de hoje, né, irmãos? É bonito ainda, está lindo, que estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Foi um dia lindo, irmãos, glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós não podemos deixar que os filhos ocupem o lugar de Deus em nossas vidas. Abraão não fez isso, Abraão fez aquilo que Deus falou. Ele falou: o nome vai ser riso mesmo. Afinal, Abraão podia falar assim: não, Deus está querendo Deus está querendo me corrigir, né? Já que eu ri lá, Sara riu também, agora Deus mandou botar o nome de Isaac. Não, nós vamos botar o nome dele de, sei lá, qualquer outra coisa, menos Isaac. Então, irmãos, tudo que nós fizemos, tudo que você faz, irmãos, não pode apontar para o nosso filho. Tudo que nós fizemos sim precisa apontar para o Filho, mas o Filho de Deus, que é Jesus. Tudo, irmãos, tudo precisa apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Jesus deve ser o centro da nossa família, o centro do nosso casamento. O que nós precisamos como casais, às vezes os casais se desencontram, às vezes os casais têm um problema, às vezes falam comigo, falam assim: pastor, de longe, irmãos, a gente acha que o problema é só aqui. Não, tem problema de longe. Porque às vezes nem congrega com a gente, está numa igreja maior, mas não tem um acesso ao pastor. Fica difícil pegar um conselho com o pastor, daí vem e pergunta: pastor, eu congrego na igreja tal, mas eu não consigo falar com o meu pastor lá, é difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que eu preciso fazer para melhorar meu casamento? O casamento está assim, está difícil, fala: busca Deus. Bota Jesus no centro. Botou Jesus no centro. Os dois vão ser cristãos, vão ser servos de Deus. E quando um é servo e o outro também é servo, fechou. É isso aí que Deus fala, que nós devemos ser servos um dos outros. E no casamento também. As coisas mudam. Então Cristo no centro da nossa família, Cristo no centro das nossas vidas, Cristo no centro do nosso casamento, irmãos. Então o nome Isaac aqui, irmãos, não apenas relembra a incredulidade de Abraão e Sara, mas também representa então a alegria que acompanhou o cumprimento dessa promessa divina. A incredulidade deles, irmãos, se transformou num riso de alegria. Um riso de alegria e gratidão pelo milagre que o Senhor realizou. Porque aos olhos deles, impossível acontecer. Então, irmãos, por vezes nós também duvidamos muitas vezes da promessa de Deus, ou das promessas de Deus. Duvidamos, irmãos, quando falamos que não temos paz. Duvidamos quando falamos que não vai acontecer. Duvidamos como dizendo que quando olhamos para alguém lá fora e dizemos: não, para essa mulher não tem perdão. Não, para esse cara não tem perdão. Para esse fulano não tem jeito. Duvidamos. Nós somos incrédulos em acreditar que Deus pegou nós, que éramos muito piores, quem sabe, só porque não fazíamos atos, mas pensávamos coisas piores, quem sabe, nunca praticamos, mas pensamos, e a palavra diz que se pensamos, já pecamos como se tivesse praticado. Jesus disse isso.
Ora, o adultério no passado era porque fosse pegado no ato, no momento do adultério, era julgado e era condenado como pecador. Agora Jesus não, basta você olhar e cobiçar, já pecou, no pensamento. Então quando nós duvidamos, irmãos, das promessas que Deus é um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que transforma, nós estamos sendo incrédulos no Senhor. Basta nós olhar para nós e ver o que Ele fez em nós e o que Ele pode fazer em outras pessoas também. Nós podemos aprender que com Abraão e Sara, irmão, que a incredulidade pode se transformar em alegria. Quando nós confiamos em Deus, Ele cumpre as promessas dEle. A incredulidade, irmãos, pode se transformar numa grande alegria, se nós confiar inteiramente no Senhor. Então confie no Senhor, irmãos. Confie até mesmo nas suas orações, quando você ora por alguém familiar seu. Alguém da família, sabe, que você fala, não, esse fulano, essa fulana de Jesus, eu estou orando, já faz 1 ano, mas no fundo eu sei que não tem jeito. Irmãos, se Ele ajeitou eu e você, se Ele ajeitou nós, irmãos, e ainda continua ajeitando, né? Que eu olho muito para o meu trabalho lá, irmãos, quando vem um carro todo batido, todo torto assim, todo, sabe, bateu num poste assim, um poste bem no meio assim, sabe, que cabia o Pablo dentro da frente do carro. Pra te ter noção, o Pablo é grande, né? E a Jaque chegou lá um dia, olhou para aquele carro e falou assim, amor, esse carro não tem jeito, como é que tu vai arrumar isso aí? Passou um cara que cata sucata, andou em redor do carro, vai arrumar isso aqui? Eu falei, vou, né, é meu trabalho, o cara tá me pagando, eu vou arrumar. Ah, por mim eu picava tudo e vendia pra sucata. Você não tem mais jeito, cara, como é que tu vai arrumar isso aí? E muitas vezes nós também olhamos e pensamos isso, irmãos. Esse aí está todo amassado, essa aí está toda batida, isso aí não tem mais jeito, abandona, pica e joga fora, não tem mais jeito. Aí Jesus vem, pega e transforma, irmãos, porque Ele é maravilhoso, porque Ele pega o impossível. E quanto mais, sabe por quê, irmãos, aí a igreja é composta de pessoas assim, e lá fora as pessoas não entendem isso, que é graça, e as pessoas falam assim, o cara lá era ex-drogado, agora é crente. Já ouviu isso? Ouviu, né? Tu ouve muito. Não, o cara era ex-drogado e agora é pastor. O cara era ex-alcoólatra, agora virou crente. O cara lá matava, agora virou crente. Aquela guria lá, prostituta, aquela mulher, meu Deus do céu, prostituta. Mas agora é santa, ela virou crente. Irmãos, a verdade é que Deus pega essas pessoas, sabe por quê? Porque nós reconhecemos o poder dEle. Nós sabemos do poder transformador que há e sabemos que não tem mérito. E quando as pessoas acham isso tão boa, tão limpa, tão pura, o coração dela endurece, porque ela fala, eu não preciso de Jesus, eu não preciso mudar. E algumas falam para mim, quando eu vou evangelizar e falo do Evangelho de Jesus Cristo, falam, sabe por quê? Se Deus achar que eu mereço, eu vou para o céu. E eu dou uma má notícia, né, irmãos? Eu falo assim, não, infelizmente, tenho uma má notícia para te dar. Ninguém merece. Ninguém merece ir para o céu. Todos pecaram, todos se extraviaram. Ninguém merece. É misericórdia e graça. Por isso que somos salvos, somos transformados. E como eu falei do carro lá, irmãos, pode estar todo batidinho. Vai puxando, vai alinhando, às vezes é doloroso. Às vezes arrebenta uns pontos de solda, eu boto lá no esticador e vai puxando e vai se esticando. E eu fico conversando com o meu serviço, irmãos. Sei lá, eu só falo, pastor, é meio louco. Tem um rapaz lá que trabalha comigo, eu saio assim, né? Dou uma olhadinha. Se você sair assim do centro e dar uma olhadinha para a tua vida, você vai ver também Deus trabalhando. Porque a gente está tão envolvido nas coisas que a gente não consegue sair e dar uma olhada de fora e ver o que Deus está fazendo. Como Deus já mudou a tua vida e como Ele está transformando. E eu saio de fora, dou uma olhadinha, olho para o serviço, olho para o carro, faço, e volto lá. E o rapaz às vezes está falando comigo, fica assim me olhando. Eu falei, não, sou louco não. É porque eu estava olhando para ele agora e eu entendi que ele está torto para lá. Eu tenho que dar uma puxadinha para cá. E fui lá. E assim Deus vai na nossa vida, meus irmãos. Vai aprumando, Ele vai ajeitando, Ele vai puxando, dando uma esticadinha, arrebenta um pontinho, mas Ele te criou. Ele sabe, irmãos, de todas as coisas. Ele faz a ferida, Ele mesmo cura. Ele vai lá, puxou um pouquinho, esticou demais. Não, fica tranquilo, não vai morrer não, eu boto no lugar. É só para te melhorar. Está nos transformando de glória em glória, irmãos. Deixa eu voltar para o texto. Glória a Deus.
Então, irmãos, o riso da incredulidade de Abraão e Sara agora se transforma em alegria. E assim é quando nós confiamos em Deus, irmãos. Eu quero aqui me caminhar aqui para a gente encerrar. Versos 6 e 7. Diz assim: E disse Sara: Deus me deu motivos de riso, ou motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir juntamente comigo. E aqui, irmãos, eu quero falar algo bem simples para nós finalizar essa noite. Existem 3 tipos de riso, talvez mais, mas eu aqui frisei em 3. Rir para você, rir de você e rir com você. Rir para você, alguns até riem, é verdade. Rir de você, muito mais que você imagina. Rir de você. Fala, que louco, fulano, verdade. Se Abraão riu de Deus, imagina você, espera que ninguém vai rir de ti, vai rir. A Lisa, às vezes, né, eu começo a rir dela, se ela cai, acontece alguma coisa. Pensa uma mulher braba. Tu acredita, mãe, que o pai está rindo de mim? Aí fica brava. Eu falo assim, minha filha, Pablo já está acostumado. Pablo já superou essa fase, mas ela ainda não. Eu falo assim, minha filha, não tem problema rir. Não tem problema as pessoas rirem de ti. As coisas acontecem. Quem sabe tu vai rir dos outros também. Então muitos irmãos, quem sabe rir de você. Agora com você, quem sabe poucos riem. Poucos se alegram com você. Poucos se alegram com a tua alegria. Quem sabe quando você está alegre, ele nem queria a tua alegria. Nem pensava na tua alegria. Só queria te ver triste. Tomara que dê errado. Está muito contente. E talvez você já pensou assim, irmãos. Porque nós somos pecaminosos. E é um pecado chamado inveja. E o pecado da inveja não é querer o que o outro tenha. Às vezes é querer que o outro não tenha. E às vezes nós somos assim. Tu não pensa, tu não percebe, porque é algo automático na tua vida. Você olha e fala assim, eu não sei para que isso aí. Quando você fala, não sei para que isso aí, vai orar, irmão. Quando você ora e fala assim, quando você olha para alguém que tem algo, fez algo, está acontecendo algo, você olha para aquela pessoa e fala assim, não fala, pensa. Eu falei, o pecado às vezes está no pensamento só. Você pensa assim, não sei para que isso aí. Meu irmão, vá para casa e ore. Ore na hora e fala, Deus me perdoa, transforma a minha vida, que eu estou vendo que eu estou sendo invejoso. A inveja está entrando no meu coração. Não deixa eu ser assim. Se a pessoa tem algo, se está com algo, para quê? Eu não sei, mas tu sabe. Que o Senhor abençoe mais. Não tenha medo, irmãos, de pedir perdão para Deus. Não tenha medo de pedir para Ele transformar teu coração. Ele é fiel e poderoso para mudar. Então, irmãos, 3 tipos de riso para nós finalizar. Rir para você, rir de você e rir com você. A tristeza, irmãos, pode durar uma noite, mas a palavra diz que a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então, irmãos, a verdade é, espere mais um pouco. E logo Deus encherá você de alegria. Espere mais um pouco, ore mais um pouco, peça mais um pouco. Está triste? Peça que o Senhor vai te dar alegria. E quando Ele te der alegria, irmãos, eu quero estar aqui para rir com você. Não de você, mas com você. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós se alegremos com os que se alegram. Que se alegremos com os que se alegram, que se alegremos juntos. E aí, irmãos, quando nós se alegrar junto, quando você estiver rindo, quando esse sorriso estiver estampado no seu rosto, sabe o que eles vão dizer? Quem lembra do início? Do tema? Quem diria, hein? Fulano casou, hein? Quem diria? Já disse isso? Eu já disse, irmãos. Não acredito, fulana casou. Fulano? Quem diria? Que para nós até parece impossível. Assim, não, mas não. Quem diria? Fulano lá parou de beber. Tem um senhor, quase senhor, né, aqui, que mora pela praça, os irmãos devem conhecer, que ele falou para mim que faz 2 meses que ele não bebe mais. E os irmãos conhecem, né, porque às vezes ele vinha aqui no culto, ele vinha aqui alcoolizado geralmente. Aí o culto estava aqui acontecendo, eu ia subir para pregar, ele ia ali, me abraçava, pedia uma oração, ia abraçava, então a gente conversava. Ele para mim, um dia eu vou vir e vou casar nessa igreja.
E daí agora esse dia ele falou para mim, faz 2 meses que eu não bebo mais. E eu olhei para ele, qual é a frase que eu disse? Adivinha? Quem diria, hein? Mas se Deus me transformou, quem não pode transformar ele? Então muitos vão olhar, quem sabe vão dizer, quem diria? No verso 6, para nós finalizar, irmãos. Vemos aqui Sara então dizendo que Deus me deu motivos de riso. E aqui ela fala então que muitos vão rir juntamente comigo. Muitos irão rir comigo. Então vemos isso, irmãos, que Deus deu motivo de riso. E todo o que ouvir ela, o que aconteceu com ela, Isaac aqui simboliza o Senhor Jesus, vai rir com ela. A promessa para nós como igreja. A promessa para a salvação. E quando fala ali filhos, deixa eu ver aqui onde está, irmãos. Verso 7. E acrescentou que teria. Coloca para mim, Karina, se tu conseguir, o verso 7 na NVI, fazendo favor. Porque essa tradução é diferente. Se tu conseguir ali. Tá. Enquanto a Karina acha lá, eu vou lendo aqui. E acrescentou então. Conseguiu? Não. Então deixa. É que na NVI fala quem diria. E daí nessa tradução que fala diferente, né, irmãos? E acrescentou então, quem diria que Abraão e que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. E aqui, irmãos, a parte B aqui, quando fala filho, amamentaria um filho, aqui na tradução, no original, no hebraico, fala filhos, não filho. Ou seja, estendendo a promessa para nós, os filhos. Ah, conseguiu lá? Pois na sua velhice amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então aqui estende, irmãos, para nós hoje, essa promessa se estende para nós. E aqui então, na parte final desse versículo, ele diz, pois na sua velhice lhe dei um filho. E esse é considerado, irmãos, essa frase é considerada um dos cânticos da Bíblia. Cântico das mães que não tinham filho. É o primeiro aqui, melhor assim dizendo. O segundo é da Ana, que todo mundo conhece, que ela entoa um cântico. E o terceiro é de Maria, quando entoa um cântico e fala do nascimento e da promessa do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dela. Então, irmãos, quem diria, né, irmãos, que eu e você estaríamos aqui essa noite? A Sara aqui, irmãos, então expressa sua alegria e gratidão por ter esse filho, e por ver esse filho desenvolver no seu ventre e agora está em seus braços. E não só isso, irmãos, agora você pensa o tempo que se passou, 25 anos da promessa, e ela não só engravidou e teve o filho da promessa, como ela teve o prazer de amamentar. Agora imagina, se já é difícil para uma mãe mais nova amamentar, né? Sei que é difícil, muitas vezes. Agora imagina para ela avançada de idade, seus 100 e poucos anos, teve o prazer de amamentar esse filho. Então ela não apenas experimentou a alegria, irmãos, do cumprimento da promessa de Deus, mas também desejou compartilhar a alegria com outros e conosco essa noite. Os que mostra para nós como igreja que compartilha essa alegria. Nós temos essa alegria, irmãos, de ser chamados o povo de Deus, ser chamado como filho de Deus, irmãos. E essa promessa se cumpriu lá e se cumpre hoje na nossa vida. O crescimento de Isaac, irmãos, nos mostra que a promessa de Deus não são apenas cumpridas, mas também trazem frutos visíveis na nossa vida. As promessas de Deus vão trazer frutos visíveis. E o que eu falei, as promessas do Senhor é o que? Paz. Ele prometeu te santificar. E a santificação é um processo, irmãos. Por isso que às vezes a gente olha para um recém-convertido que chegou agora, ou alguém que retornou a caminhar com Cristo, a gente olha e fala assim, não, mas esse irmão nem crente é. Calma, irmãos. Há um processo de santificação. Há um processo, o Senhor está trabalhando de glória em glória, de dia em dia, de tempo em tempo, nos transformando e nos deixando mais parecido com Cristo. A cada dia que se passa. Então nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de amor e ver que todos estão passando por um processo, assim como nós passamos. Quarta-feira a gente falava aqui, um irmão, Paulo estava aqui conosco e compartilhou, disse que ele levou 12 anos de caminhada,
deu muita canelada na vida, Deus sofreu muito, né, caminhando com Deus, mas errando muito, caminhando em algumas igrejas que não pregavam o evangelho, algumas que eram voltadas para o dinheiro, outras que eram voltadas para o milagre, outras que eram voltadas para isso, para aquele outro. Então ele foi indo, batendo cabeça, levou 12 anos para chegar hoje a entender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer, irmãos, como igreja, e é o que eu peço a Deus, e que a gente está trabalhando aqui na igreja, é que a gente tenha um processo simples, como Jesus tinha. A gente está se organizando como igreja, irmãos, para servir melhor o reino do Senhor, e para levar as pessoas, não 12 anos, sentados aí na cadeira e lutando e relutando e tentando ser um discípulo de Jesus, e dando canelada aqui, sofrendo lá e dando problema aqui. Não, irmãos, em muito menos tempo, quem sabe em 2 anos, quem sabe 1 ano, a gente conduzindo, pegando pela mão e conduzindo e andando junto. Discípulo é corpo a corpo, é junto, é afiando um ferro afia o outro, é junto, ajudando as pessoas não passar por esse sofrimento. 12 anos, irmãos, dando canelada aí e sofrendo. Eu finalizo aqui, meus irmãos, eu finalizo aqui. Irmãos, a verdade é que quando nós testemunhamos o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, nós compartilhamos a alegria com os outros, essa alegria da promessa que se cumpre em nossas vidas. Isso nós devemos fazer, irmãos, nós devemos fazer. Nós convidamos as pessoas, sabe o que? Ao nosso redor, a conhecer a fidelidade de Deus. Quando nós compartilhamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, ou aquilo que Deus fez na nossa vida, muitos vão olhar para você e vão rir de você. Felizmente essa é a realidade. Mas quem sabe esse que riu de você, esse riso de incredulidade, quem sabe vai virar um riso de fidelidade. Vai virar um riso de alegria. Quem sabe um dia ele vai encontrar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, melhor assim dizendo, vai encontrar ele. E ele fala, eu ri aquela vez, agora vão rir de mim. Como Paulo, eu perseguia, agora eles me perseguem. Eu ri, agora eles riem de mim. Mas, irmãos, o que nós temos que ter coragem é de compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida, para que eles também possam experimentar a alegria que vem do relacionamento com o Senhor. E quem diria, né, irmãos, quem diria que você estaria aqui mais uma vez essa noite, e quem diria que o Senhor ia te transformar, ou me transformar, assim melhor dizendo, nos transformar, e está nos transformando ainda de glória em glória. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar essa noite. Talvez alguém olhe você e, se visse você hoje aqui, ia falar assim, oh, quem diria, hein? Fulano na igreja? Oh. Quem diria fulano na igreja? Ah, eu não acredito, só vendo. E para quem nos vê através da transmissão, eu vou dizer para você uma coisa, vem e vê. Como disse Felipe, vem ver. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Quando alguém tem incredulidade, fala assim, não, mas fulano, mas tu... Isso mesmo. Só Jesus pode transformar. Sabe o que faz? Vem e vê. Vê o que o Senhor está fazendo. Vê o que o Senhor fez em mim e pode fazer em você. Essa paz que hoje excede todo o entendimento, pode dar para você também. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje então nós contemplamos aqui as promessas a qual Abraão e Sara tiveram através do nascimento de Isaac. Aprendemos sobre a fidelidade de Deus, irmãos, em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Vimos essa incredulidade ser transformada em alegria. Como disse anteriormente, nós possamos, como igreja de Cristo Jesus, o Israel de Deus, sejamos testemunhas da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Que nós venhamos ter a coragem, irmãos, e a alegria de encontrar outras pessoas e compartilhar essa alegria que temos nele, compartilhar com o mundo ao nosso redor. A verdade é, irmãos, que Deus sempre cumpre, mesmo quando se parece impossível. E lembre-se, irmãos, que as promessas de Deus trazem alegria e crescimento visível em nossa vida, e que essa alegria, ela deve ser compartilhada com outros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, essa noite, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus fiel. É aquele Deus que promete e cumpre. Não é como os falsos deuses. Não é como aqueles que a tua palavra diz que tem boca, mas não falam. Que são de gesso, de pedra, de tijolo, de barro, de madeira. Quem sabe com uma tinta por cima,
com uma leve maquiagem e até uma aparência de um Deus, mas eles nada podem fazer. Então, Pai, essa noite nós pedimos que, como Abraão e Sara tiveram da incredulidade, vieram para ter uma alegria extrema, vieram ter sua fé acrescentada, Pai, nós pedimos que o Senhor acrescente em nós essa noite, Pai, a fé de Abraão. Essa fé, Pai, que crê no impossível, que sabe que para nós é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Todas as coisas são possíveis no Senhor, que o Senhor é fiel em fazer e completar. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E nós sabemos que quem começou a boa obra em nós não foi homem, que quem começou a boa obra em nós não foi um pedaço de madeira, não foi um gesso, não foi nada, Senhor Deus, a não ser o Senhor, que é um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que promete, faz e cumpre. E que nós como igreja precisamos ter, Senhor Deus, essa convicção, essa firmeza, essa alegria de estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar nos transformando, estar nos dando alegria. Pai, assim, Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, pedimos que o Senhor nos encoraje a transparecer essa alegria lá fora, Pai. Assim, Deus, eu peço por cada um que vai nos ver também através dessa transmissão, dessa gravação que vai ficar, Pai, que eles possam encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro perdão, a verdadeira comunhão que há no Senhor, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, aleluia.